Olá pessoal, meu nome é Micaele. Meu nome é Maura. E hoje nós vamos trazer aqui a palavra, né? A gente está lendo aqui a Bíblia. Vamos fazer um estudo do capítulo de Atos dos Apóstolos, do capítulo 6. Espero que ajude vocês, tá bom? Vou começar a ler aqui então. Então, como eu disse, Atos dos Apóstolos, capítulo 6. A escolha dos 7. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas de fala hebraica e porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e aos ministérios da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes de obediência e fé. Então aqui nesse trechinho a gente vê, né, tinha uma situação que tinham viúvas, mulheres esquecidas ali pela sociedade, né, que estavam sendo negligenciadas. Elas estavam ali, precisavam de ajuda, mas até então ninguém estava ajudando elas. Então o pessoal viu, né, teve compaixão dela e aí escolheram 7 homens aí para cuidar dessa situação. Então aqui a gente já vê uma questão. Às vezes a gente acha que Deus não está vendo nossos problemas, às vezes a gente acha que estamos sendo esquecidos, mas na verdade a gente não tá. Ele sempre envia pessoas para poder nos auxiliar. E aí aqui a gente prossegue e vamos lá. A prisão de Estevão. Estevão, novamente, um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Afinal, ele era um homem cheio da graça. Então, subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E prendendo Estevão, levaram ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. Pois ouvimos dizer que esses judeus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos estavam sentados no sinédrio. Viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Então aqui, encerrando aqui o capítulo 6, Estevão, que como a Bíblia fala, né, era um homem cheio da graça, um homem cheio de fé. Ele pregava, né, o cristianismo, e aí o pessoal se irritou com isso e decidiram mentir, né, queriam prender ele a qualquer custo, decidiram mentir, falar que ele estava blasfemando, quando na verdade ele não estava fazendo isso. Então decidiram julgá-lo. Só que quando decidem julgá-lo, todos olham e vê que ele ali, a cara dele, né, o rosto dele, desculpa, é como se fosse o rosto de um anjo. Ou seja, mesmo querendo fazer mal com ele, a graça dele não sumiu em nenhum momento, né, do rosto dele. E aí, passando esse trechinho aqui, Estevão pede a palavra e aí ele começa a relembrar todas as obras, né, que Deus realizou com Moisés, com todos os antepassados. E ele relembrou tudo, e aí eu vou aqui para o finalzinho que se refere ao final de Estevão, né?
E esse final ele está inserido no final do capítulo 7 do Atos dos Apóstolos, o apedrejamento de Estevão. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, receba meu espírito. Então ele caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então aqui o pessoal, né, eles acabaram apedrejando Estevão, e aí foi quando Estevão ele morreu. Só que mesmo morrendo, mesmo nos seus últimos instantes, ele continua orando a Deus e pedindo para Deus receber o espírito dele, e continua pedindo para Deus não julgá-los, né? Então, o que a gente entende aqui da história de Estevão, que é uma história muito nobre, né? Ele sempre, na Bíblia ele fala que Estevão é um homem cheio da graça, e ele teve a graça até o finalzinho da vida. Então, que nós sejamos assim, que em meio às dificuldades que a gente possa enxergar a graça de Deus e não se entregar, né? Possa ali permanecer firme como Estevão permaneceu. E também a gente sabe também, né, que quanto mais a gente tem a graça de Deus, quanto mais a gente é apedrejado. Só que a gente não tem que desistir, a gente tem que seguir em frente com fé, com amor, com força, né? Porque quanto mais você tem fé, tem esperança, Deus está agindo cada dia mais na gente, né? Que a gente está sempre ali perto dele, ele está sempre perto da gente. Então nós não devemos desistir, nós devemos só confiar e acreditar, né? E ler a palavra, né? Que Deus está pedindo muito a palavra para a gente seguir em frente com a palavra. Não importa quem a pessoa seja, importa que ela consiga ler a palavra. Vamos ler, vamos soltar a palavra de Deus para que todos enxerguem essa palavra de Deus. Então, vamos fazer igual Estevão, né? Dobrar o joelho no chão e pedir a clemência de Deus, né? Fazer clemência, né? Porque é isso que Deus quer que a gente faça. Então é isso, pessoal. Espero que essa palavra aí tenha contribuído e edificado vocês de alguma forma, tá bom? Beijão. Espero em Deus que vocês vejam e gostem da palavra, tá? Com fé em Deus, uma boa noite. Todos fiquem com Deus.